Querido, nosso assunto hoje, à luz da Bíblia, se encontra no livro de Tiago, capítulo 4, verso do 1 ao 12. Mas eu vou ler os primeiros versículos, amém? Queria que você acompanhasse comigo nessa tarde. Passa uma mensagem para alguém, diz que a gente está com esse programa aqui na página do Facebook, do Ministério Tempo de Vencer em Cristo, o programa Hora Nona. E aí a gente tem feito nessa tarde, todas essas tardes de sexta-feira, algo diferente. Então hoje a palavra é como viver em um mundo cheio de guerra. Várias guerras. E a gente vai falar de muitas guerras e uma delas é a guerra que a gente vive, nosso dia a dia. E a palavra do Senhor diz aqui em Tiago, capítulo 4, do verso 1, eu vou ler do verso 1 ao 3, e depois a gente vai trabalhando ao capítulo, né, conforme a gente for falando dos assuntos. E a palavra do Senhor diz assim, Tiago, capítulo 4, querido, você já achou aí a sua Bíblia? Você já achou aí, seu telefone de repente tem a Bíblia, ou a Bíblia mesmo, que a gente usa? Abre aí Tiago, capítulo 4, um assunto muito bom, um assunto que o nosso querido Tiago deixou para que a gente tomasse para nós, seguíssemos exemplos, ouvissem esses conselhos que ele traz à luz da Bíblia, porque a Bíblia, querido, ela não é velha, ela não é antiga, ela é atual. E os assuntos que ele trouxe para esse povo, a gente hoje traz com a gente, para a gente aprender um pouco mais, para a gente saber lidar um pouco mais com aquilo que a gente vivencia, com as guerras que a gente encontra, com as guerras interiores. E a gente sabe que a nossa Bíblia é a nossa bússola, é ela que nos direciona ao caminho que leva ao coração de Deus. Então, vamos ler comigo aí Tiago, capítulo 4, a palavra do Eterno nessa tarde para mim e para você. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam a vossa carne? Cobiçais e não tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebeis, porque pedes mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Até aqui eu vou ler. O pastor Álvaro vai falar com a gente agora. Ele vai trazer uma das guerras que a gente trava todos os dias. A gente trouxe apenas 3 guerras. E dentro dessas guerras, a gente, à luz da Bíblia, vai mostrar o que estava acontecendo. Vai mostrar o que acontece hoje. De repente você pensa assim, pastora, isso acontece com você? Isso acontece na sua igreja? Sim, porque somos seres humanos, sujeitos a erros, mas tentando acertar, tentando usar a Bíblia. Então, os erros que acontecem no ser humano, nós que estamos aqui nesse programa, que escolhemos esse assunto para trazer para você, acontece com a gente. Eu sempre digo isso, nós não estamos fora dessas guerras. Não, pelo contrário, a gente está nela também. É por isso que o que a gente está vivendo, o que a gente quer viver, a gente está compartilhando com você. A gente tem que melhorar a cada dia. Sozinho a gente não consegue, mas com a ajuda do Espírito Santo de Deus, à luz da Bíblia, a gente consegue mudar toda a nossa história. Então fique com a gente nessa tarde. Pastor Álvaro, paz de Cristo, e a primeira coisa que a gente vai falar hoje, uma das guerras, né? É a guerra contra as pessoas, mas eu sei que você vai falar isso muito bem hoje pra gente. E vai dizer pra gente como a gente tem que fazer. E o que a gente tem que fazer quando a gente vivenciar tudo isso. A paz do Senhor, uma boa tarde. Mais uma vez aqui na sexta-feira no programa Hora Nona. E hoje é um tema muito atual. A gente vai falar como viver num mundo cheio de guerra. Como viver num mundo cheio de guerra? A Bíblia, ela é clara e toda ela, quando a gente vai lendo, a gente vai se aprofundando, a gente vai ver que houve períodos que Israel passou por guerras, o povo de Deus viveu uma situação de guerra. E não é diferente, hoje também nós vivemos situações de guerra também. Basta ver o que nós estamos vivendo agora. Nós estamos vivendo um período que nós estamos em guerra contra um vírus, né? E temos sofrido com isso. Tem famílias que têm
perdido pessoas e com isso tem causado uma angústia, uma tristeza muito grande para cada um de nós. A gente vai falar hoje sobre esse tema, como viver em um mundo cheio de guerra, baseado no livro de Tiago. Primeiramente, eu queria falar para vocês o que está acontecendo aqui no capítulo 4. Tiago está escrevendo uma carta, e essa carta que Tiago está escrevendo é uma carta universal. São para os cristãos que estão dispersos. O que está acontecendo aqui é que os romanos estão perseguindo Israel, estão perseguindo os judeus. E com essa perseguição em cima dos israelitas, em cima ali dos judeus, o que acontece? Houve uma dispersação, eles tiveram que fugir. Cada um teve que ir para um canto. E quando você foge, quando você vai para um lugar, com certeza você sai da onde você morava, sai da onde você tinha a sua parentela, sai da onde você tinha o seu trabalho, sai da onde você tinha o seu negócio, você fica como sem direção. É o que estava acontecendo aqui. Esse fato deles ficarem sem direção, se eles ficarem sem casa, se eles saírem da terra que eles amavam, que eles gostavam, e viver como uma pessoa escondida, trouxe uma série de sentimentos para os judeus. Eu estou falando aqui dos judeus que estavam convertidos ao cristianismo. E a primeira coisa que eles começaram a fazer é que eles entraram em guerra. Que guerra é essa, pastor? Eles entraram em guerra contra eles mesmos. Havia uma discussão muito forte, eles começaram a discutir. Era uma falta de entendimento muito forte entre eles mesmos. Mas por quê? Porque a perseguição causou neles esse sentimento de não querer compreender, de não querer ouvir. Uns voltaram para o mundo, outros abandonaram a fé. Então essas guerras, elas nos trazem às vezes uma série de coisas. E essas guerras que nós vivemos, ela produz na nossa vida, são esse tipo de característica. E a primeira coisa que eu queria falar com vocês aqui, hoje, nessa tarde, que a primeira coisa que acontece aqui, quando eles vivem essa situação de perseguição, de guerra, de opressão, é que começou uma guerra contra as pessoas. Eles começaram a guerrear contra eles mesmos, né? E certamente, né, os irmãos, né, que eram unidos, né, começaram a discutir, começaram a não se entender. Eu tenho alguns exemplos aqui da Bíblia Sagrada que fala sobre esse tipo de guerra que muitas das vezes acontece na nossa vida. O primeiro exemplo que eu tenho aqui para falar para vocês é os pastores de Ló. Os pastores de Ló entraram em contenda com os pastores de Abraão. Não é, pastor? Mas eles não eram crentes, não eram pessoas que acreditavam em Deus? Eram. Mas por um momento de desentendimento, os pastores de Ló entraram em contenda, em guerra com os pastores de Abraão. Segundo exemplo, Absalão conspirou contra o seu pai, Davi. Então, chega um momento ali que Absalão olha para o reino do pai e tem um desejo de ter aquele reino para ele. E ele faz com que venha surgir uma guerra, e essa guerra acontece e ele toma o reinado do pai. Outro exemplo que eu tenho aqui, os próprios discípulos. Os próprios discípulos geraram tensões entre si, perguntando para Jesus quem era o maior entre eles. Não é diferente do que acontece nos dias atuais. Quando a gente olha e a gente vê que Davi e o seu filho Absalão, a gente se depara com as guerras internas, guerras na família. Pai matando filho, filho conspirando contra o pai. E isso não é de agora, isso já vem de muito tempo. Davi relata isso, a história de Davi relata isso. Davi, quem foi Davi? Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi foi a menina dos olhos de Deus. Davi era um excelente adorador. Mas os conflitos existem e existiam nas pessoas, como hoje. Então, quando a gente olha, quando a gente fala em guerra entre as pessoas, a gente não precisa ir muito longe. Nos dias de hoje, isso tem acontecido. A gente liga a televisão e os noticiários, eles relatam
bem nitidamente isso. Pai matou o filho, ou o filho matou o pai por causa de herança. E as famílias têm se dividido. Então, assim, o assunto que a gente está trazendo hoje na guerra contra as pessoas tem minado não só a família, mas tem minado o evangelho. Quer ver uma coisa, pastora, que me chama muita atenção? Voltando aqui para o texto, que diz assim: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Essas guerras são produzidas por nós mesmos. Isso. Somos nós que produzimos essas guerras. E às vezes nós produzimos essa guerra e não estamos nem entendendo e nem percebendo que nós estamos produzindo essas guerras. Voltando para cá, olha só que interessante, né? O livro de Coríntios, lá no capítulo 6, versículo 1 ao 8, fala que houve um momento na história ali da igreja de Coríntios que os irmãos entraram em guerra, em contenda, ao ponto de levarem um até a justiça. Sim. Uns processando outros por questões que poderiam ser resolvidas por uma boa conversa. De ter resolvido entre eles mesmo. Por isso que a gente sempre bate nessa tecla. Não é diferente de hoje. As coisas acontecem em gerações diferentes, mas a história é a mesma. A gente acaba seguindo o mesmo parâmetro. Hoje existe essa guerra dentro da igreja. Hoje existe uma competitividade muito grande entre os irmãos. A gente precisa tomar cuidado com isso. De repente você pensa assim: pastor, na sua igreja não tem? Tem! Somos seres humanos, existem. Mas à luz da Bíblia a gente precisa melhorar. De repente você pensa assim: eles trazem esses assuntos, por quê? Por que vem com assuntos fortes? É porque a gente está num alerta. É um período em que a gente precisa estar alerta. Alerta na igreja, alerta em casa, alerta conosco mesmo. A guerra, nós é que produzimos. E quando a gente aprende o fruto do Espírito, domínio próprio, que não é fácil, a gente consegue dar uma freada nisso. Eu estava conversando com o pastor ontem, e a gente estava conversando, com essa pandemia tudo parou. As agendas pararam. E aí, a gente tem sempre dentro das agendas congressos, eventos que tiveram que parar. Deus teve um propósito em cima disso. Porque acaba acontecendo uma guerra. Um noticiário, eu não me esqueço desse noticiário ano passado, né? Estava em alta, no ano retrasado, pastores tirando a própria vida. Dentre os pastores teve uma missionária, eu não me esqueço disso. Ela tirou a própria vida, embora não é justificativo, não tem como justificar, mas ela tirou a própria vida e um dos pontos bem ressaltado era o uniforme do Congresso feminino, que não tinha sido aceito pelo grupo. Isso trouxe uma dor tão grande na alma dela, que ela já estava adoecida e o diabo aproveitou a situação, que ela tirou a própria vida. Então, a gente tem que tomar cuidado. Tiago nos alerta. Cuidado com essa guerra. Quem produz? Logo no início a gente vê, nós mesmos. Somos nós que produzimos essa guerra, pastor. E às vezes nós produzimos essa guerra e não entendemos que somos nós que estamos produzindo elas. Gálatas, capítulo 5, versículo 15. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 15, a gente vê aqui que na igreja da Galácia, os crentes estavam mordendo, se devorando. Eles estavam brigando, literalmente, saindo no tapa, por falta de entendimento. A gente às vezes fica sabendo que algumas reuniões de convenções, Sim. Existem brigas, um se levanta, né, quer falar mais do que o outro, não aceita aquilo que o outro falou. Gente, nós vivemos num mundo cheio de guerra. E essas guerras que estão lá fora, elas entram na igreja. E elas entram de uma maneira bem forte, bem tremenda mesmo. Ela entra para machucar, ela entra para ferir. E a gente tem que ter esse cuidado. Aqui no livro de Tiago, ele vem falando sobre essas guerras.
Ele vem falando que essas guerras, elas causam dentro da igreja, né? Elas causam contenda da igreja, elas causam separações dentro da igreja, elas causam divisões na igreja. E nós precisamos, em nome de Senhor Jesus, aprender com o livro de Tiago que nós podemos vencer essas guerras, que nós podemos superar essas guerras através da palavra de Deus. Outro exemplo que eu tenho para dar aqui também, está lá em Efésios 4, versículo 3. Não, Filipenses 4, versículo de 1 a 3. Na igreja de Filipenses, havia uma guerra, havia um desconforto, havia um desentendimento causado por duas mulheres. E essas duas mulheres causaram esse desentendimento, esse desconforto, simplesmente porque cada uma queria exercer a posição de liderança. Assim, quando a gente se depara com essa história, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente estuda, né? A gente começa a pegar os comentários e ler, a gente se assusta, né? Porque a gente chega em uma situação que a gente vê que não é diferente. Líderes brigando com líderes. Dentro da igreja. Fora da igreja. Então Tiago nos alerta com isso. Olha só. É como se Tiago dissesse pra gente assim, parem de brigar. O reino, é único. Cabe todo mundo. Vamos alcançar vidas. Vamos pregar o evangelho. Sem brigas. Se cria um muro tão grande, às vezes dentro da igreja, partidos dentro da igreja. Hoje o programa é mais para a igreja. Tá? O programa hoje, que a gente trouxe esse assunto, é mais para a gente mesmo. Para nós que vivemos isso. Sabe por quê? Porque a gente é espelho. Alguém sempre está vendo a gente. Eu sempre digo isso. Alguém sempre está olhando para a gente, olhando as nossas atitudes, nos observando, mesmo que seja de longe. Só para dizer a seguinte frase: e não são crentes? E por que brigam? Outro exemplo, pastora, que Tiago nos mostra claramente. Está lá em Tiago capítulo 2, do versículo 1 ao 9. E a gente vai ler apenas os primeiros versículos. A guerra entre classes. Lê aí, pastora. Capítulo 2. Tiago capítulo 2 diz assim, eu não vou ler tudo, eu só vou ler até 4, vamos dizer assim. Vamos lendo. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra. Disserte ao pobre, tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos? Guerra de classe. Quem tinha uma situação financeira bem sucedido naquela época, tinha um lugar de honra. Era colocado nos melhores locais. Né? Então essas pessoas que tinham dinheiro, tinham uma posição social, né, acima da média, eles eram tratados de maneira diferente. A atenção era diferente, o cuidado era diferente. É diferente hoje? Não. Eu tenho um exemplo muito claro de anos atrás. Eu passei por uma experiência de ver uma pessoa que chegou para mim e perguntou, pastor, eu preciso de um culto na minha casa. E eu estou há 2 anos pedindo para a liderança para fazer este culto. E este culto não acontece na minha casa. E tinha entrado um empresário na igreja e em pouco tempo, em 3 meses de igreja, esse empresário, ele pediu um culto na casa dele, na empresa dele, na casa da filha dele. Já tinha tido culto na casa dele, já tinha tido culto na casa
da filha dele e na empresa dele. Quer dizer, ele com 3 meses de igreja já tinham feito 3 cultos só para ele. Um para ele, um para a filha e um para a empresa. E o irmãozinho, que era humilde, ele já estava 2 anos pedindo a liderança para ter um culto na casa dele e esse culto não aconteceu. Quer dizer, então a gente vive isso, é uma realidade, né? Talvez você trata aquela pessoa que tem um dízimo maior, né, que tem uma renda melhor, de uma forma diferente. Talvez você tenha um prazer, às vezes, de agradar aquela pessoa. E o que está acontecendo hoje, que a gente vê acontecendo nas igrejas, estava acontecendo no livro de Tiago. As pessoas bem-sucedidas, elas eram tratadas de maneira diferente. Elas tinham lugares especiais. E quando Deus nos ensina que nós não podemos ter o quê? Acepção. Então o que o Tiago está nos ensinando aqui é que essas guerras acontecem, essas guerras de acepções, essas guerras de divisões, essas guerras em busca do poder, simplesmente elas militam, né, na nossa vida simplesmente por causa da tendência carnal que nós temos. Sim. E como nós podemos fazer para matar essa tendência carnal? É buscar o Senhor. É buscar conhecimento na palavra de Deus. Tiago diz lá no capítulo 1, lá, ele diz claramente, né, para buscar conhecimento. Olha o que ele diz lá no capítulo 1, né? Olha só o que ele diz aqui no capítulo 1, Tiago diz no capítulo 1. Olha só. Tiago está dizendo, se porém, capítulo 1, versículo 5, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus e a todos dá liberamente e nada lhe improsperará e será concedida. Quer dizer, olha, se você precisa de sabedoria, peça a Deus como lidar com as situações carnais que nos levam a pecar, que nos levam a entrar em guerra com o nosso semelhante. É aprendendo a palavra de Deus. Sim. Ah, mas eu não tenho conhecimento da palavra de Deus. Peça a Deus sabedoria para que você possa aprender, para que você possa passar por todas essas guerras e não se contaminar. Essa guerra, né, contra pessoas, Tiago, ele isso chamou tanta atenção dele que ele começou a enfatizar que estava vendo o quê? Hostilidade entre os irmãos. Inimizade. Causava-se inimizade. Às vezes uma palavra, né, a pessoa diz uma palavra e isso já traz um efeito devastador por brigas de cargos, por brigas de lideranças, por exaltar um e diminuir ao outro. Então Tiago diz assim, cuidado, faz isso não age dessa forma, porque quando a gente age dessa forma, a gente não traz a presença de Deus, a gente afasta a presença de Deus, porque Deus, o nosso Senhor, o nosso Jesus Cristo, ele nunca fez acepção de pessoa. Se ele tivesse feito acepção de pessoa, ele não teria dito para o ladrão que estava ao lado dele na cruz. Nem para a cruz ele teria ido. E na verdade, pastora, se ele fizesse acepção de pessoa, eu não estava aqui. Ninguém, a senhora não estava aí. Você não estava aí, nos assistindo, ouvindo a palavra de Deus nessa tarde. Se ele fizesse acepção de pessoa, com certeza a salvação não tinha nos alcançado. Deus não pensa da forma que nós pensamos. Viver no mundo, né, cheio de guerra e saber lidar com a incircunstância e saber lidar com o seu próximo sem ferir, sem machucar, é preciso pedir muita sabedoria a Deus. Outra coisa que está acontecendo aqui é que o livro de Tiago nos ensina que eles começaram a se ferir com palavras. Foi o que a senhora estava falando agora, pastora. Eles começaram a ofender o seu próximo através de palavras. Às vezes a gente machuca as pessoas que estão ao nosso lado com palavras. A gente acaba julgando, né? E isso é condenável, porque só existe um legislador. Só existe um, que é o nosso Deus. Então a gente acaba entrando nessa de um julgar, um apontar, um falar, um ferir. Olha só, somos o corpo. O corpo não pode estar retalhado. O corpo precisa funcionar inteiro. E esse tipo de falha, esse tipo de erro, às vezes nós cometemos, cara. Eu estou incluído nesse texto. Às vezes eu cometo esse tipo de erro. Às vezes eu julgo, às vezes, né, pela aparência, eu posso julgar, às vezes, né, pelo primeiro olhar. E às vezes nós julgamos uma coisa precipitadamente
E às vezes, por julgar precipitadamente, a gente tem, às vezes, uma série de consequências. É interessante, né? Porque a diaconisa Rosemary colocou aqui pra gente algo que é verdade. Nós, como cristãos, não evoluímos em nada. Então a gente olha essa situação, há um olhar maior e diz assim, nós não crescemos. Continuamos imaturos na fé. Aí ela diz, continuamos cometendo os mesmos erros que nossos irmãos cometeram no passado. É o que a gente está dizendo. Porque quando Tiago escreveu, quando Tiago ele alertou a igreja que estava acontecendo tudo isso, não foi para se sentir melhor. Foi porque dentro dele ardia a palavra de Deus. A gente precisa entender, precisamos ter um olhar, o olhar de Cristo. O evangelista Rodrigo, ele diz assim, meu sobrinho, né, tá assistindo, o evangelista Rodrigo Melo, ele diz assim, o homem luta para ser o maior, sendo que Jesus, que era o menor, se humilhou e se fez servo. No reino de Deus, quem quer ser o maior, precisa primeiro ser servo. Mas é interessante, isso que eles colocaram aqui, a diaconisa Rosemary, o evangelista Rodrigo, a gente não quer ser servo. A gente quer ser patrão. Sabe por quê, pastor? A gente não consegue entender de uma maneira clara tudo isso que está acontecendo. O Tiago, ele consegue perceber isso e ele começa a orientar os cristãos naquela época. Pelo fato de estar acontecendo essas guerras dentro da igreja. Tiago capítulo 1, versículo 19. Olha o que diz. Tiago capítulo 1, versículo 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Não é assim que acontece. Tiago está dizendo assim para eles, olha só, vocês estão em guerra porque vocês não conseguem sentar e ouvir. Vocês estão entrando em guerra porque vocês são muito precipitados para ter a última palavra. Vocês são muito precipitados para que as pessoas façam conforme a sua vontade. Porque a gente tem isso. Se a ideia não sair de mim, é inválido todo o projeto. É inválido tudo aquilo que está sendo feito. Se não, a ideia não sair de mim. Então o homem moderno, ele se comporta dessa maneira. E por isso que ele vive em guerra. E essas guerras que aconteciam no livro de Tiago era por isso. Eles se iravam, havia uma ira sobre eles, simplesmente porque eles não gostavam de ouvir. Eles só gostavam de falar, eles só gostavam de atacar. E nós não mudamos em nada, nós não evoluímos em nada, como a diaconisa falou. Nós precisamos aprender. É que nós crescemos espiritualmente e começamos a vencer essas guerras que existem em nós, né? E que muitas vezes essas guerras que existem em nós, elas são contra as pessoas. A gente só consegue vencer essas guerras quando nós começamos a prestar atenção, quando nós temos a atitude de ouvir. Interessante que, às vezes, essas guerras... E o livro de Tiago, ele já vem dizendo assim, ó... de onde procedem guerras e contendas que há entre vós. Aí ele diz que vem dos nossos prazeres. Ele está dizendo que é do diabo, não, gente. Somos nós que produzimos. A gente abre uma porta. Então a gente tem mania de, quando a gente está em guerra, a gente botar a culpa no diabo. Não, nós abrimos a porta. E ele fez festa na nossa guerra. Porque vem da gente. O evangelista Rodrigo botou aqui, ó, pra gente, ó. Ninguém quer ser servo, alguns querem altos cargos, pensando no glamour que o cargo vai trazer. Paulo diz que devemos ter o sentimento de Cristo, que mesmo sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus e se humilhou em forma humana, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Está lá em Filipenses. Olha o que Bruna colocou pra gente. Paz, Bruna. Ela colocou assim, ó. Satanás, com sua sutilidade, pega carona no ego do ser humano e joga uma disputa. O sentimento de abandono e desprezo observado pelo adversário dá a ele ferramentas para agir no coração dos servos. Há uma necessidade de se tratar e ferir os irmãos.
Assim o amor de Deus assume o centro do coração do homem. Então olha só, gente, a guerra, ela existe. E a gente tem que prestar atenção nisso. A gente tem que se atentar a isso. Tá na hora de parar de brigar. Tá na hora de nós mesmos olharmos e dissermos assim pra gente mesmo, chega, eu não vou mais brigar. Eu não quero disputar com ninguém. Eu não quero que o congresso da minha igreja seja melhor que o congresso da outra igreja. O uniforme da minha igreja tem que ser mais bonito do que da outra igreja. Não, o ministério de louvor da minha igreja, ele canta melhor do que o da outra igreja. Gente, nós somos o corpo e o corpo precisa funcionar sem retaliação. Bruna, ela disse algo interessante, o ego. Isso é ego inflado. A gente precisa prestar atenção na gente. Pastora, a senhora e o pastor Álvaro estão falando, eu gosto de bater bem isso. Estão falando nisso, estão tratando desses assuntos. Ah, tem gente que de repente não está gostando, mas olha só, a gente está tentando melhorar a nós mesmos e compartilhar a melhora contigo. É dizer para você, vamos parar de brigar? No céu não tem rótulo, no céu não tem denominação. A gente precisa conquistar almas hoje. Dá-me almas para que eu leve aos céus. É esse o nosso papel. Porque, na verdade, por diversas vezes nós se comportamos assim. Sim, sim. Ou você acha que eu não me comporto assim diante de algumas situações? Claro que sim, meu irmão. O que nós estamos trazendo aqui hoje é a palavra de Deus como ela é. Ela não está cortando só para ele, não. Ela tem que cortar aqui para mim também. Porque é necessário a gente entender que a palavra nos ensina a sermos pessoas melhores. Sim. Olha o que o Tiago diz, o porquê as guerras estavam acontecendo. Tiago, capítulo 4, versículo 11. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei. E julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Você acha que às vezes a gente não toma esse papel? Você acha que às vezes nós não nos comportamos assim? Às vezes tem atitudes que nós cometemos que nós julgamos. Natureza humana, raiz adâmica. Pastora, tem? Tenho, raiz adâmica. Eu sou ser humano. Mas a gente tem que tentar melhorar, a gente precisa melhorar, a gente precisa crescer espiritualmente. Por isso que a gente traz esses assuntos, porque a gente está compartilhando contigo. A gente quer crescer junto, né? A gente quer ter um corpo, que somos o corpo de Cristo, nivelados. Nivelados. Tiago nos ensina. Uma das guerras, guerra contra as pessoas, estava acontecendo naquela época. Acontece hoje. Uma das coisas que a gente aprende aqui, está lá em Mateus capítulo 7, versículo de 1 ao 5, que diz assim: não julgueis para não ser julgados. Porque vês tu o arqueiro no olho do teu irmão, porém não vê o que está no teu olho? É fácil, às vezes, você tacar pedra nas pessoas, ferir as pessoas com palavra, só que às vezes a gente não vê que esse arqueiro está no nosso próprio olho, cara. Então a primeira guerra que nós falamos aqui é a guerra contra as pessoas, uma coisa que nós todos os dias, às vezes, nós cometemos. Às vezes nós falamos mal, julgamos. Se o irmão pensa de forma diferente da gente, a gente julga. Nada tá bom. Se o irmão tem uma corrente teológica diferente da nossa, a gente julga. Além de julgar, a gente diz palavras muito duras. O crente hoje, ele pegou uma mania, né, que ele vai ele vai para as redes sociais e ele ofende mesmo. E aí quem não é evangélico, ele olha aquilo e diz assim, mas eu vou entrar para essa situação também, eu vou seguir a esse Deus, né? Porque ele acaba colocando Deus no meio. Eu vou seguir essa religião com pessoas tão tóxicas. Pastor Álvaro leu uma palavra aqui que a gente tem que
falar menos e ouvir mais. O Senhor nos ensina isso. O livro de Tiago nos ensina isso. Então está na hora da igreja de Cristo. Igreja de Cristo somos todos nós. Olha só, a gente está em meio à pandemia. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente não sabe nem quando a gente vai voltar a cultuar dentro da igreja. A gente não sabe se o Senhor já está às portas, só o Pai sabe. Então está na hora de nós, como igreja, pararmos, desacelerarmos, vamos tirar o pé do acelerador, vamos frear, vamos nos autoanalisar. Porque se eu disser uma coisa para você, e eu sempre digo isso aqui, se eu disser para você assim, faz uma análise da sua vida, me conta quem você é, você não vai conseguir dizer quem você é. Porque quando a gente se depara na frente do espelho e diz para nós mesmos quem somos, dói. Nós somos essa geração. Outra guerra. Então, essa primeira guerra que nós falamos é a guerra contra o próximo. Isso. A segunda guerra, guerra contra nós mesmos. Está lá em Tiago, lê aí, pastora, Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. Tiago 4. Tiago 4, versículo 1b. Prazeres que militam em nossa carne. Então, Tá em essa nós. guerra ela é produzida por nós Mesmos. mesmo, né? A fonte de todas essas guerras está dentro do Da nosso gente. próprio coração. Sim. A essência do pecado, o egoísmo, está em nós. Nós somos egoístas. Está em nós, cara. Sim. Eva caiu porque quis ser igual a quem? A Deus. Abraão mentiu porque queria se proteger. E Acã? Acã, ele causou uma derrota em Israel, porque a ordem era não peguem nada, não tragam nada. Não é isso, pastor? Isso. Acã foi lá para se beneficiar, para beneficiar a si próprio e pegou um objeto que não era para pegar. Outra coisa que eu aprendo aqui. Desejos egoístas são coisas perigosas. Eles levam a ações erradas. Capítulo 4, versículo 2. Olha as ações erradas que essas guerras produzem. Lê aí, pastora. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedes. Então, essas ações egoístas nos levam, essas atitudes egoístas nos levam a ter ações erradas. Sim. E ações erradas produzem isso na nossa vida. Então, quando eu falo na guerra contra nós mesmos, somos nós que estamos produzindo essas guerras. E isso é tão sério que a gente lembra de Tiago e João. Eles estavam guerreando entre eles. Quem que vai sentar do lado do trono? Senhor. Quem que vai sentar mais perto? E melhor local no trono? Gente, não é diferente. Eles eram seres humanos como nós. A gente quer sim, né? O ego inflado acaba levando a gente a querer lugares bem altos. A Bíblia diz, ela nos alerta. O Senhor nos colocará em lugares altos. O Senhor. Aí a gente volta para a humildade, como o evangelista Rodrigo falou aqui, botou pra gente. Temos que ser humildes, temos que ser servos. Diminui o ego. João ensina isso, né? É necessário que ele cresça para que eu diminua. Guerra contra mim mesmo. Contra o ser. Eu, Fátima, guerreio comigo. Você que está me assistindo, guerreia com você. Pastora, quando nós temos, né, essa guerra contra os nossos irmãos, né, a nossa intimidade com Deus é interrompida. E geralmente essas guerras que nós criamos contra o nosso irmão são guerras produzidas porque nós estamos em guerra contra nós mesmos. Guerras contra nós mesmos, as orações são erradas. A gente começa a orar errado. A motivação é errada. Aí a gente vai receber como? Olha o que o Tiago diz. Olha só o que o Tiago diz aqui, né? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis
a lutar e a fazer guerras e nada tendes, porque não pedes. Nada tendes porque não pedes, porque ações erradas nos leva a não ter nada da parte de Deus. A oração sai errada. E uma oração errada, ela não vai chegar no coração de Deus. O Senhor não vai ouvir, não adianta. O Senhor não vai escutar. Guerra contra nós mesmos. São orações que não são respondidas. A gente começa a cair, que eu acho interessante, no 10º mandamento, que é não cobiçarás. Não cobiçarás. A gente está cobiçando o que não é para cobiçar. A gente quer o lugar do irmão. A gente quer ficar no lugar alto, a gente quer ser bajulado. Verdade, isso está na gente. Mas temos que matar o velho homem. A Bíblia diz assim: eis que tudo novo se fez. Eis que eu sou ser humano novo quando eu aceito Cristo. Eis que dentro de mim habita o Espírito Santo de Deus. Então o velho homem precisa morrer. Mas é o que eu falei em algum dos programas atrás. A gente alimenta o velho homem. A gente dá colo ao velho homem. A gente passa a mão na cabeça do velho homem. E a gente ainda chama o velho homem para ele ressuscitar agora. Matar o velho homem. Aí, pastora, a gente tem a primeira guerra, que é a guerra contra o próximo. Isso. A gente tem a segunda guerra, que é contra nós mesmos. Sim. E a gente tem a terceira guerra, que é a guerra contra Deus. A gente está sempre guerreando contra Deus. Sim. Sem perceber, sem ter percepção do que estamos fazendo, mas a gente sempre está lutando contra Deus. Lê lá, pastora, Tiago capítulo 4, versículo 4. Infiéis. A minha Bíblia diz assim, tá, gente? Tem outras traduções, a minha Bíblia diz. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do homem, constitui-se inimigo de Deus. Então a gente está sempre em guerra com Deus. E o que nos leva a ter essa guerra com Deus? É que a gente está na igreja, mas a gente está na igreja querendo viver como se estivesse no mundo. Agora vai pegar. Quer estar na igreja, mas quer ter prática no mundo. Está na igreja, mas continua tendo as reações que a gente tinha antes, quando a gente era do mundo. Na realidade, a gente traz o mundo para dentro da igreja. E traz o mundo na igreja. Para satisfazer. Então, essa é a grande guerra contra Deus. É isso aí. Quer dizer, eu estou na igreja, eu sou batizado numa igreja, eu leio a palavra que é pregada, que é ensinada na igreja, mas eu não vivo nada daquilo que eu aprendi, que eu sou ensinado dentro da igreja. Eu estou na igreja, mas quero viver como se estivesse no mundo. E é interessante que eu estava lendo em casa e eu achei até, assim, uma coisa que me chamou muito a atenção, né? Sobre essa questão de a gente praticar. A gente está na igreja e saber praticar aquilo que é bom. Porque quando nós estamos na igreja e não praticamos aquilo que é bom, nós entramos em guerra com Deus. Sim. Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz assim. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tarde para falar e tarde para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza, acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. É saber lidar com algumas situações e continuar fiel a Deus. Então, terceiro, seja amigo de Deus. Esqueça tudo que você viveu lá fora. Esqueça as experiências que você viveu no mundo e passa a amar aquilo que Deus tem colocado no teu coração como ensinamento da palavra de Deus. E aí a gente, fechando o programa hoje, a gente diz assim, mas como é que a gente supera essas guerras, né? Como é que a gente lidar com isso?
né? Faltam 5 minutos para o programa terminar e a gente vai encerrar o programa, mas só falando... Eu quero falar em 4 atitudes. Rapidinho. 4 minutos. Eu não vou demorar muito, eu vou falar em 4 atitudes para a gente superar essas guerras. 4 atitudes para a gente superar as guerras que nós vivemos no dia a dia, de acordo com a palavra de Deus no livro de Tiago. Primeiro, como eu posso vencer essas guerras? Qual é a atitude que eu tenho que ter? Primeira atitude, Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Então, a primeira atitude que devemos fazer é submeter-se a Deus. Submeter-se à vontade de Deus. Deus quer que eu faça isso? Deus quer que eu tenha essa atitude? Deus quer que eu tenha esse tipo de comportamento? Você é aquela pessoa que faz as coisas por vontade própria ou você faz as coisas submetido à vontade de Deus? Primeira atitude para você vencer a guerra. Segundo, Tiago capítulo 4, versículo 7. Pastora? Resistir ao diabo. Então, segunda atitude para você vencer essas guerras. Resistir ao diabo. Gente, o diabo não é para ser temido, não. Para ser resistido. O diabo é para ser resistido. A gente vive numa geração que tem medo do diabo. Não, e a Bíblia nos ensina... Mas não resiste a ele. Isso aí. A Bíblia nos ensina a não dar lugar ao diabo. Né? Então a gente tem que resistir. Quer vencer as guerras? Resiste ao diabo. Terceiro lugar, mantermos perto de Deus. Capítulo 4, versículo 8. Lê aí, pastor. Chegai-vos a Deus. Isso aí. Tá pertinho dele, cara. Como é que você quer estar pertinho de Deus se você nem à igreja vai, cara? Como é que você quer se chegar a Deus se você vai ao culto o dia que você bem entende? Ah, hoje eu quero ir, eu vou. Aí você passa 1 mês sem igreja, 2 meses sem igreja, e só vai à igreja quando sente vontade, ou está passando por alguma luta, por algum problema, por alguma guerra, né? Como está vendo alguma guerra, aí você vai à igreja. Não! Se chega a Deus. Quando você se chega a Deus, com certeza, a sua comunhão cresce, a sua comunhão aumenta, e com certeza, Deus irá responder para você tudo aquilo que você precisa. E por último, nos humilharmos a Deus. Humilharmos a Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 9 e 10. Fala aí, pastora. Diz justamente sobre isso. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Olha só, quer vencer essas guerras? Seja servo. Humilhe-se na presença de Deus. Nós demos algumas dicas aqui de como vencer as guerras. Nós falamos à luz da Bíblia de como vencer as guerras. Então, que você guarde na tábua do seu coração, que você deixe aí dentro do seu coração essas dicas. Pega o livro de Tiago, leia o livro de Tiago, coma o livro de Tiago e guarde na tábua do seu coração. O nosso programa se encerrou e foi muito bom estar aqui, mas a gente vai ler algo que tem aqui que me chamou a atenção. Olha aqui, de Fabrício Bezerra dos Santos. Paz, querido, Deus abençoe. Diz assim: se as pessoas não conseguem respeitar seus pastores que estão vendo, meu Deus, então não vão conseguir obedecer a Deus que não vê. Forte! Isso é muito forte. Querido, vamos pegar essas palavras, esses comentários, vamos ler a Bíblia, vamos obedecer a Deus. O nosso querido Fabrício disse algo que é verdade. Se a gente não consegue obedecer aos nossos pastores, que a gente está vendo todo dia, Deus que a gente não vê, como é que fica a nossa situação. Mas vamos nos ater a isso. Vamos fazer uma autoavaliação. E Fabrício, é tão interessante que você acabou de colocar, que isso pode abrir mais um tema para uma programação futura, né? Que a gente trabalha no livro de João. No livro de João ali, a gente vai trabalhar ali falando sobre isso. E com certeza vai ser bênção. Amém, Isabel Cristina. A gente está encerrando, mas eu vou ler aqui seu recadinho. Amei a mensagem, a paz, que Deus abençoe vocês mais e mais.
Ore por nós, fique conosco sempre. Sexta-feira que vem estaremos com o programa Hora Nona, com um tema também bem bom para nós, enquanto estamos vivendo essa quarentena. E a gente vai orar. Eu quero parabenizar as minhas irmãs, né? Uma fez aniversário, a pastora Célia fez aniversário quarta-feira. Que o Senhor abençoe sua vida. Hoje a missionária Penha está fazendo aniversário. Uma fez 60, outra fez 61, né? Por aí. E a minha outra irmã, Ana Paula. Que o Senhor abençoe e multiplique os anos de vida. Beijo no coração. O pastor vai estar orando para encerrar. Quarta-feira que vem, sexta-feira que vem, a gente vai estar junto. Quarta-feira é o culto da família e domingo também é o culto de oração. Beijo. Deus abençoe. Uma boa tarde, Deus te abençoe. Leia o livro de Tiago. Acho que o livro de Tiago tem outros assuntos aqui interessantíssimos para que você possa aprender, e com certeza você vai aprender e crescer na graça e no conhecimento. Oremos para encerrar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa tarde, onde aprendemos, Senhor, a lidar com algumas guerras. Essas guerras existem e nós temos que aprender a lidar com elas. Aquebrando o nosso coração, nos faz, Senhor, como o Tiago ensinou ali aos crentes daquela época, que possamos chegar mais a Ti, que possamos nos humilhar, que possamos resistir ao diabo e com certeza, Pai, com essas atitudes que nós tomarmos a cada dia para a nossa vida, com certeza nós venceremos as guerras que estão à nossa volta. Fique na paz, que Deus te abençoe e até sexta-feira que vem, em nome do Senhor Jesus. Tchau! Fique com Deus!